47 Guild Wars capítulo 139 A Dragonesa da Mina de Éter. Autor Cotário. Esse capítulo veio de novelfull.com. Por favor, confira o site, link na descrição. Draco franziu a testa profundamente quando viu esse evento. Mesmo sabendo melhor do que ninguém a importância que a IA dava à criação de conteúdo de qualidade, ele ainda não gostava de ser exibido como um macaco no zoológico. Ele suspirou e deixou passar. Afinal, o caso dele era bem leve. O Cavaleiro das Trevas, que era um inseto que sofreu tremendas dores e sofrimentos por causa da liberação da linhagem de Draco, teve seu desejo de vingança transformado em um evento para o consumo dos jogadores. Uma batalha entre a Guilda Umbra, que possuía mais alta qualidade, mas em quantidade terrivelmente baixa, contra a Myriad Cards e Loribinders, que possuíam grande qualidade e excelente quantidade. Como a IA poderia deixar passar uma circunstância tão interessante? No papel, parecia um tanto igual, com a vantagem caindo ligeiramente para a Umbra. Afinal, matar um monstro como o Dragão de Metal era mais difícil do que lutar contra 500 mil jogadores. No entanto, as pessoas não foram rápidas em descartar Myriad Cards e Loribinders. Eles tinham uma grande história em outros jogos Fever, como da Crow e Kamizu, então certamente tinham alguns truques na manga. Neste momento, Jada terminou sua adivinhação. Quando ela viu a tela que apareceu enquanto ela estava focada, seu rosto ficou estranho, mas ela se afastou. Nossas chances de vitória são de 75%, enquanto as deles são de 25%. Ela disse com uma expressão incerta. Não que ela desconfiasse de suas habilidades, pois elas nunca estavam erradas. Jada simplesmente achou difícil acreditar que qualquer guilda pudesse derrubar a Umbra. Mesmo que todas as guildas do jogo se unissem, Jada acreditava que Draco e Rivetingnicht poderiam encontrar uma maneira de superá-las. Draco ponderou um pouco antes de suspirar. Obrigado, Jada. Você e Jade deveriam pegar os membros principais da Umbra e executar os Spriggan Forest Dungeon no modo de sobrevivência. O que você experimentaria lá deve ajudar muito. Jada assentiu e saiu da sala para transmitir as ordens de Draco. Draco sentou-se em sua cadeira com uma expressão sombria. Toda a calma e tranquilidade acumuladas ao engravidar Eva, bem como o conteúdo inalterado da atualização, desapareceram. A linha do tempo era caótica. Estava claro o suficiente para ver. Embora a atualização tenha permanecido a mesma, os eventos que ocorreram no jogo continuaram a divergir da norma ainda mais ferozmente a cada dia que passava. Primeiro foi o evento Dragon Slaying. Assim que Draco voltou da lucrativa busca de flora e fauna para ouvir sobre isso, ele sabia que as coisas tinham dado errado. Porém, quando percebeu que o acontecimento era resultado direto de sua existência, ele se acalmou bastante. Claramente, deveria ter sido algo único, desde que ele tomasse cuidado de agora em diante. Por esse motivo, ele planejou mergulhar na criação nas próximas semanas, enquanto a base de jogadores se recuperava em termos de níveis. Então, ele poderia subir de nível e preencher todos os seus itens atualizáveis antes de atingir o rank 2. Contanto que a base geral de jogadores estivesse em torno do nível 40-45, a IA não deveria reclamar se atingisse o rank 2. Então, ele poderia pegar qualquer recompensa que viesse disso e continuar com sua próxima missão única, que era o Tesouro do Deus do Refinamento. Somente o título de Deus do Refinamento lhe dizia que um item divino estava esperando por ele. Até mesmo a Legendary Rank Flora and Fauna Quest deu a linhagem Ultima Sunti e Hila. Só Deus sabia que tipo de itens ultrajantes ele receberia durante o Tesouro de Deus do Refinamento. Claro, isso foi intercalado com o gerenciamento da gravidez crescente de Eva, a gravidez iminente de Roma e algumas outras raças que ele experimentaria. Depois, houve o progresso da conquista do mundo real, bem como a gestão do seu nascente poder global. No entanto, todos os seus planos cuidadosamente elaborados foram por água abaixo quando aqueles dois idiotas brincaram com algo que não deveriam. Os punhos de Draco cerraram-se enquanto a raiva o invadia novamente. Por que Draco e Eva ficaram tão irritados com o assunto? Claro, foi inesperado e atrapalhou muito seus planos, mas como Joker e Rapicholar poderiam saber? A razão pela qual ambos ficaram furiosos foi dupla. A primeira e mais prudente razão foi que Joker e Rapicholar cobiçavam a torta da Umbra. Quando Draco disparou o raio Ômega, ele não esperava que deixasse um rasgo espacial para trás que o levaria ao Reino Nulo. No entanto,
Isso aconteceu e ele encontrou mais um motivo para não usar Ômega como quisesse. Ainda assim, se eles sabiam tanto sobre o Reino Nulo, por que Draco ou Eva não tocaram no rasgo espacial e o deixaram lá? Afinal, Draco era fortemente resistente à energia de destruição, enquanto Eva conseguia atravessá-la com seus olhos abissais. Deveria ser óbvio que o Reino Nulo era algo que trazia muitos benefícios, mas também muitos prejuízos. Eles o deixaram lá esperando que ele se fechasse ou ficasse inacessível. Afinal, havia um mar de energia de destruição ao seu redor. Infelizmente, eles subestimaram enormemente a curiosidade, a ganância e a disposição de sacrificar os membros da guilda desses dois líderes. Nem mesmo as entidades do rank 7 passariam por essa porcaria em busca da ruptura espacial, principalmente porque o que existia do outro lado traria uma calamidade para todos. Isso foi a segunda razão pela qual Draco e Eva estavam tão bravos. Esse foi o fato de que este evento do abismo foi um show de terror um pouco pior que a Grande Guerra. Porra, mesmo os demônios não orariam para que os monstros do vazio entrassem no mundo ilimitado. Eles eram uma calamidade para tudo e para todos. Sejam demônios ou qualquer outra raça, todos eles eram feitos de matéria. Os monstros do vazio eram a antítese de todos os seres da matéria. Então todos estavam presos no mesmo problema. Na linha do tempo anterior, o evento do abismo ocorreu quando Draco e Eva estavam no rank 5. A ruptura espacial então, tinha sido reconhecidamente 20 vezes maior do que a que Draco deixou para trás. Então foi algo tão calamitoso que mesmo com o alto nível dos jogadores naquela época, muitos ficaram aleijados e tiveram que começar de novo. E ter que começar de novo depois que a atualização 5 foi lançada. Pode-se imaginar o horror disso, especialmente para as mulheres. Este rasgo espacial era muito menor e muito fino. Qualquer coisa que pudesse passar não deveria ser mais forte que o rank 1, no máximo, e foi por isso que a IA não se preocupou em mobilizar os NPCs como fez quando um monstro como Ratchet enlouqueceu. Quanto ao evento anterior envolvendo Ratchet, os jogadores não foram obrigados a participar. Eles deveriam encontrar um canto para se esconderem como ratos enquanto os nativos do mundo lidavam com o problema. Este evento não seria tão catastrófico em comparação, especialmente por causa da existência especial de Draco e Eva, bem como da presença da Umbra. Poderíamos até chamar isso de uma mina de ouro para eles, pois poderiam usá-la para reunir experiência, dinheiro, reputação e energia etérica de monstros do vazio. Mesmo assim, Draco e Eva ficaram bravos porque era muito cedo. Um evento como esse abriria muitos caminhos para os jogadores atuais explorarem, e isso era um problema. Draco e Eva não estavam preocupados com o fato de a base de jogadores alcançar o mesmo nível de habilidade de suas vidas passadas. Afinal de contas, embora tivessem ficado em terceiro e quarto lugar em termos de poder, os dois ficaram em primeiro e segundo lugar em termos de habilidade. Não. O que os incomodava era a possibilidade da base de conhecimento dos jogadores aumentar tão cedo. Por exemplo, Gently Flower e Noble Soul nunca teriam dado a Draco e Eva todos os seus cristais de éter se soubessem que poderiam ser usados nesse evento. Mesmo que a dupla ameaçasse uma guerra de guildas. Draco suspirou e deixou a raiva sair dele. Além da chave do abismo, ele daria um duro golpe em Myriad Card e Lorebinders como um impedimento para os outros. Afinal, o evento havia sido anunciado em todo o mundo, mas a ruptura espacial estava concentrada nas ruínas das planícies de Derion. A menos que uma guilda tivesse membros tão tolos quanto os da Myriad Cards e Lorebinders, eles teriam que observar da periferia. Essencialmente, seria como uma repetição do evento Dragon Slaying, só que todas as guildas em Boundless estariam presentes lá, com força total ou semi-total. Com tantas guildas ao redor, a Umbra teria que exercer força se quisesse manter o controle e os direitos exclusivos sobre a área. Draco teria que usar uma mistura de força e diplomacia para conseguir isso. Não importa como acontecesse, ele não conseguiria derrubar quase todas as guildas em Boundless. O número de jogadores chegou a milhões, e isso não era algo que ele pudesse aguentar. Ainda. Draco saiu da sala comunal e foi para o assentamento Vita depois de muito pensar. Ele também enviou uma mensagem privada para Eva. Vou ver o que há com a mina de eteria dragonesa. Draco. Sem problemas. Enquanto isso, cuidarei dos membros da Umbra. Não se esqueça de verificar os escravos que treinei para você nesse meio tempo. Eva ele lembrou que ela havia falado sobre seus acontecimentos enquanto ele estava fora,
E isso incluía levar os membros principais a um leilão no bazar. Ela também comprou a habilidade comercial de comércio de escravos e começou a usá-la nos vários escravos que comprou. Como ela tinha uma longa herança com essa habilidade em vidas passadas, seria interessante ver o quanto ela já havia conquistado em um nível baixo da habilidade. Em essência, era hora de Draco inspecionar. Draco piscou para o assentamento Vita, o que exigiu mais do que algumas piscadas devido à distância. Quando ele chegou, Draco percebeu pela primeira vez que o assentamento estava muito mais ativo. Muitos NPCs se moviam com seriedade e aborrecimento, alguns sendo guardas enquanto outros faziam trabalhos diversos como limpeza, jardinagem ou construção, dependendo da raça. Draco caminhou pelo assentamento que teve muito progresso desde a última vez que esteve aqui. Antes, havia poucos edifícios importantes e muitos terrenos baldios. Agora, havia muitos edifícios semi-construídos. Eles variavam em diferentes graus de conclusão, alguns dos quais estavam apenas começando e outros estavam prestes a ser concluídos. Não era de admirar que a contagem de propriedades da Umbra tivesse aumentado tão acentuadamente em tão pouco tempo. A maioria dos construtores eram anões e goblins, enquanto os guardas eram em sua maioria orques e elfos masculinos. Quem fazia a limpeza eram goblins, anões e elfos, enquanto os jardineiros também eram, em sua maioria, elfos da floresta. Eles pararam quando viram Draco, já que Rivetingnit tinha certeza de que conheceriam o rosto de seu verdadeiro mestre. Ela não permitiu que chamassem seu mestre, pois esse título estava reservado para Draco. Todos pararam o que estavam fazendo e se curvaram reverentemente quando Draco passou. Eva era uma mentora um tanto rígida e perversa, mas também distribuía a cenoura depois de dar o bastão. A maioria desses escravos comia, bebia e levava uma vida boa. Se alguém quisesse ser ignorante e fingir que tal coisa era boa, sua situação poderia ser descrita como um contrato de trabalho com termos exorbitantes. Eles tinham vários benefícios e provisões, desde que fizessem bem o seu trabalho. Os empregos não eram algo escandaloso, principalmente o que se esperaria que um funcionário de um determinado setor fizesse. Então, tecnicamente, esses escravos eram semi-livres. No entanto, escravidão era escravidão e Draco não iria fingir que era um cara legal e Eva também não. Esse tratamento não se devia à bondade de seu coração, mas ao fato de que o melhor tratamento dispensado aos escravos garantia que eles trabalhassem produtivamente com a máxima lealdade. Draco entrou no salão do prefeito com um passo equilibrado. Ele viu que o prédio agora era administrado por muitos servos de várias raças, mas Draco também notou algo surpreendente. Todos os servos eram mulheres. Só isso não era o problema, mas quase todos tinham bundas enormes. Eles estavam no nível design ou no nível das garotas elfas da floresta da missão Flora e Fauna. Essa era a única semelhança que todas essas mulheres tinham. Além disso, suas raças, cor de pele, personalidades, beleza e tamanhos de peito variavam muito. Todos eles eram humanoides até certo ponto e uma grande quantidade deles eram ninfas de raças diferentes. Havia alguns elfos e, surpreendentemente, uma pequena porcentagem das raças de feras. Em outras palavras, garotas gato, garotas lobo, garotas ovelhas e muito mais. Sem mencionar que todas essas espécies amadas pelos machos humanos tinham bundas grandes e geralmente eram um tanto atraentes. Draco só conseguia andar pelo salão do prefeito com uma expressão estranha no rosto enquanto cada uma daquelas mulheres seminuas se arrastava, mas parou para se curvar diante dele. Claramente, Eva estava prestando atenção aos desejos de Draco. Ela percebeu que ele gostava de ser reverenciado por belas mulheres de natureza ou ocupação servil desde a primeira vez que visitaram o castelo. Então, ela aprendeu que ele gostava de bundas grandes pelas próprias palavras. Quando ele esteve com ela antes, ele nunca olhou para outra garota porque nunca teve ideia do quanto ela era yandere. Como ele poderia saber que ela não se importava com o que quer que ele fizesse, desde que isso o deixasse feliz? Agora que Eva não apenas lhe deu permissão para diversificar, mas também o encorajou ativamente a fazê-lo, suas preferências surgiram. Mas isso foi apenas em termos de atração sexual. Draco ficaria perfeitamente feliz em ficar sozinho com Eva, mas ela parecia querer que ele provasse todos os frutos do mundo digital. Como tal, sua seleção foi precisa e ótima. Ele até suspeitava que eles tivessem sido selecionados primeiro pela aparência externa e depois pela habilidade.
Draco tinha algumas preferências mais profundas e sombrias, como qualquer adulto, mas ele não tinha certeza se queria explorá-las ainda. Pelo que ele demonstrou gostar até agora, Eva fez o melhor trabalho possível. A maioria dos criados usava algo parecido com um suéter virgem matador, só que era feito de algodão e tinha fechos no pescoço e na parte inferior das costas. Foi tão revelador do seu ativo mais importante que ficou claro quem isso deveria atrair. Draco só conseguiu desviar os olhos enquanto caminhava para o porão do salão do prefeito. No porão não havia nada além de uma simples escotilha. Draco abriu a escotilha e desceu o túnel com uma expressão solene. A área estava silenciosa, então apenas seus passos ressoavam na área. Nem ele nem Eva vieram aqui desde que construíram o assentamento, então Draco não tinha certeza do quanto isso havia mudado. Quando ele desceu, percebeu que parecia o mesmo, só que havia muito mais cristais de éter do que antes. Mesmo tão alto em termos de profundidade, havia mais do que alguns cristais de éter de qualidade média. Naturalmente, isso deixou o sujeito muito feliz, especialmente porque ele descobriu muitos cristais de éter de alta qualidade e até mesmo alguns raros cristais de éter de alta qualidade. Nesse ritmo, quando chegasse ao fundo, só haveria cristais de alta qualidade. Suas suposições provaram estar corretas quando ele viu uma quantidade escassa de cristais de éter de alta qualidade. Draco riu e puxou cerca de 50 deles para usar no evento do abismo. Seu plano original era lançar aqui os outros cristais de éter que ele obteve de Gentleflower e Noble Soul, a fim de aumentar a pureza da mina. Claramente, ele estava pensando demais. A mina estava fazendo o oposto do que a maioria das minas fazia. Seus recursos subiam cada vez mais a cada semana, tanto em quantidade quanto em qualidade. Então, ele poderia tirar alguns para ajudar a fortalecer sua guilda e seus aliados para o evento. Se ele quisesse ordenhar as outras guildas, ele poderia fornecer esse benefício a alguns selecionados. Com mais guildas importantes lambendo as botas, ele seria capaz de controlar o resto. O que é que foi isso? Se outros soubessem que ele tinha isso, eles se uniriam contra a Umbra. Ah, eles certamente poderiam tentar. Se houvesse alguns idiotas que fizessem isso, o show que Draco faria ajudaria até mesmo a estabelecer ainda mais o domínio da Umbra sobre a base de jogadores. Draco queria especialmente que os jogadores entendessem um fato importante. Você não é meu igual. Seus obstáculos atuais eram os NPCs e os monstros, assim como o próprio mundo. Draco entrou nas profundezas da mina e se deparou com a barreira mental que o havia parado da última vez. Era como um típico escudo de mana, que lembrava a carapaça de uma tartaruga. Era branco puro e Draco parou para observá-lo. Em vez de usar seus olhos divinos para ver além, ele apenas caminhou enquanto galvanizava sua origem do dragão negro de grau supremo. Ao se deparar com a barreira esperava uma resistência grande e intensa, mas não foi o caso. Em vez disso, ele caminhou suavemente ao ver uma substância esbranquiçada rolar suavemente ao seu redor, provavelmente sondando para ver o que ele era. Porém, quando encontrou a aura de seu dragão negro, a substância tremeu e tornou-se servil. Isso naturalmente surpreendeu Draco, enquanto ele caminhava calmamente por esse miasma branco e chegava a um espaço aberto. Quando ele olhou em volta, viu que esse espaço era como um super mini mundo pequeno, mas muito compacto. Tinha um rio, algumas árvores e uma campina exuberante. Contudo, quando a visão de Draco caiu sobre o que havia no centro da campina, seu corpo tremeu fortemente. Suas pupilas ficaram fendidas, como as de uma serpente. Sua aura negra rompeu descontroladamente e seu corpo começou a se transformar contra sua vontade. O dragão negro em sua alma rugiu com os olhos vermelhos enquanto tentava entrar no mundo real, mesmo que fosse impossível. Como tal, só poderia debater-se em desespero e indignação. Em frente a Draco, observando com a cabeça baixa e o corpo tremendo de medo e desejo, estava uma das raças que nunca deveria encontrar um dragão negro. A dragonesa da mina de éter do assentamento Vita. Um dragão branco. Guild Wars capítulo 140. Ikari e Draco. A pele de Draco ficou escamosa e sua forma tornou-se cada vez menos parecida com a de um humano, parecendo mais com a de um dragão. Ainda assim, ele não tinha energia de linhagem suficiente nem habilidade para transformar todo o seu corpo no de um dragão, mesmo no jogo, onde recebeu o impulso da alma do dragão. Ele não se transformou em sua forma dragonoide completa como fez durante seu momento de clímax com Eva. Em vez disso, ele parecia meio humano, meio dragão.
Draco tentou ao máximo recuperar o controle de sua mente, mas parecia impossível. Este foi um resultado direto dos impulsos de sua linhagem, então ele não conseguiu resistir facilmente. Seu novo corpo foi forjado com a sua linhagem como base e até mesmo seu cérebro foi modificado para se adequar à massa negra. Isso lhe proporcionou benefícios infinitos, mas tudo teve um custo. Era exatamente como um humano não conseguia resistir à vontade de comer quando estava com fome, não importando quanto quisesse continuar com o jejum para não morrer. Draco se aproximou do centro da campina com passos pesados, seu corpo tremendo com emoções primitivas que eram pesadas demais para ele conter. Pessoalmente, ele não via qual era o problema dessa dragão branca, mas o dragão negro tinha seus motivos. Já que o dragão negro era Draco e Draco era o dragão negro, ele entendia por que isso estava acontecendo. De certa forma, Draco alcançou a dragão branca que não se moveu nem um centímetro desde que Draco apareceu. Seu corpo tremeu visivelmente enquanto Draco diminuía a distância, com seu tremor agora sendo óbvio. Ela era extremamente elegante e bonita em sua forma dracônica. Claro, aos olhos de um humano, ela pareceria um monstro, mas Draco era um dragão negro de coração. Como tal, ele poderia ver dragões e humanoides da mesma forma que um humano ou um dragão. Sua forma era semelhante à do dragão negro, pois ela era quadrúpede e tinha asas longas e grossas do tipo que voava longamente. Suas escamas eram de uma cor branca brilhante, parecendo a substância mais pura do mundo. Sua barriga era cremosa e muito tonificada. Ela não tinha flacidez em nenhum lugar do corpo e tinha metade do tamanho do dragão negro que Draco convocou durante a batalha com o dragão de metal. Ela tinha um único chifre no centro da testa que era curto, possuindo uma cor azul clara. Seus olhos também eram de um azul claro, combinando com a coloração de seus chifres e também com suas escamas brancas puras para criar uma bela simetria que Draco achou muito agradável. Draco ficou diante de seu focinho grande e rugiu de uma maneira muito dominante. Era quase cômico ver um humano gritando para um dragão que poderia transformá-lo em pasta com facilidade, mas alguém se encontraria engasgado com a risada se pudesse ver a dragona baixar a cabeça subservientemente. Draco a observou friamente e pareceu recuperar algum sentido depois que ela o submeteu corretamente. Sua transformação retrocedeu e sua forma humana tomou forma, um sinal de que toda a energia de sua linhagem havia sido drenada. Ele cruzou as mãos atrás das costas e olhou para ela imperialmente. Transforme-se em uma forma humanoide e explique como você chegou aqui. Draco nunca foi o sujeito mais genial, mas dificilmente tratou alguma mulher dessa maneira desde que reencarnou e abandonou sua raiva. Parte de seu encanto pelas mulheres vinha de seu comportamento calmo e sereno, misturado com um pouco de cavalheirismo. Até os escravos da superfície foram tratados educadamente por ele, apesar de sua posição social estar abaixo da dele. Aqui, ele falou com esta dragonesa como se fosse sua maior sorte colocar os olhos nele. Uma luz branca cercou a dragão branca enquanto sua forma diminuía bastante. Ela finalmente assumiu a silhueta de uma mulher humana durante sua transformação, a luz branca se dispersando lentamente conforme a mudança era concluída. Antes de Draco, estava a segunda mulher mais bonita que ele já tinha visto, depois de Eva. Na verdade, ele tinha certeza de que se os dois ficassem lado a lado, os outros teriam dificuldade para decidir quem era mais atraente. No entanto, Draco acreditava firmemente que Eva era melhor porque seu coração e sua alma pertenciam a ela. A dragão branca, agora em sua forma humana, manteve a mesma coloração de sua forma dracônica. Seus cabelos eram brancos e pareciam fios lisos da fibra mais brilhante. Seus olhos azuis claros e seu chifre azul ainda presente contrastavam com sua pele levemente bronzeada. Seu rosto era mais redondo e suave que o de Eva, que era angular e simétrico. Ela parecia ter cerca de 21 anos em termos humanos e sua beleza facial era suficiente para causar um efeito semelhante ao de Eva, embora ela não tivesse o efeito mental. Seu corpo também era ótimo. Ela era apenas um pouco mais baixa que Draco e usava um longo vestido de deusa que exibia seus seios enormes e empinados, sua cintura fina e seus quadris largos. Ela usava sapatos de princesa azuis que chegavam ao meio da panturrilha. Seus braços estavam cobertos com luvas azuis até os cotovelos que lhe serviam perfeitamente. Fale, Draco ordenou. Meu nome é Ikari. Eu sou a última filha do deus dragão que resta neste mundo. Ikari parecia incapaz de continuar. Draco se dobrou e se aproximou,
com um tom ameaçador em sua voz. Você se comprometeu com algum outro dragão negro? Draco não tinha ideia de por que perguntou isso, mas parecia prudente. Ikari entrou em pânico e balançou a cabeça vigorosamente. Não. A razão pela qual ainda estou vivo é que estava escondido neste pequeno mundo feito por meu pai. Nunca conheci outro dragão em minha vida, exceto minha própria família. Ikari pareceu sufocada pela depressão no momento em que mencionou sua família, e a frieza de Draco diminuiu consideravelmente. Sua metade humana sentiu pena dela e sua metade dracônica ficou satisfeita por ela estar imaculada. Por que você? Draco perguntou o que poderia ser uma pergunta rude, mas ele precisava descobrir a presença dela. Ikari respirou fundo antes de falar. Meu pai era o deus dragão dos elementos, e ele foi um dos raros deuses dragões que nasceu num elemental. As sobrancelhas de Draco se ergueram. Ele sabia pelo seu próprio dragão negro que cada dragão estava alinhado com um elemento ou uma cor. Dragões nascidos sem cores eram raros, mas eram muito procurados porque eram como a raça homines que Eva comprou no bazar. Como é o costume entre os dragões, meu pai foi presenteado com uma fêmea de cada elemento para se reproduzir e se propagar. Minha mãe era um dos raros dragões brancos não reclamados, então eu nasci eventualmente. Ikari continuou com um tom sombrio, meus irmãos e irmãs morreram na Guerra dos Deuses. Todos mortos por aquela arma amaldiçoada, deixando meu pai gravemente ferido sacrificando sua força vital para me esconder aqui. Ela baixou a cabeça muito. Jurei a ele que nunca sairia do armário até que a guerra terminasse. Draco ouviu o conto em silêncio e suspirou no final. Ficou claro que havia muito mais coisas que haviam sido ignoradas ou resumidas, mas isso era bom o suficiente por enquanto. Draco aprendeu com o dragão negro que todos os dragões negros eram homens e todos os dragões brancos eram mulheres. Draco naturalmente se perguntou como ela poderia ter nascido de outra forma se afirmasse nunca ter conhecido outro dragão negro. Afinal de contas, quando essas duas raças dracônicas de ponta copulassem, a criança seria 100% fêmea do dragão branco ou 100% macho do dragão negro. Não havia meio termo. Além disso, devido à evolução da linhagem, a compatibilidade genética entre dragões pretos e brancos era maior, enquanto era extremamente baixa com outros tipos de dragões. Draco considerou isso um pouco antes de usar a Dragon Lance. Quando Ikari viu a lança, ela gritou de intenso medo e horror ao cair de costas e rastejar para longe. Ela começou a chorar e estremeceu fortemente ao olhar para a lança, como se fosse a pior coisa do universo. O rosto de Draco ficou azedo quando viu a reação dela. Ele a trouxe para confirmar se esta era a arma a que ela se referia, e a reação dela mais do que simplesmente confirmou isso, mas seu comportamento atual o fez se sentir como um monstro. Afinal, esta foi a maldita arma que massacrou sua família e sua raça, forçando-o a viver sua vida presa neste pequeno reino devido ao medo e à preocupação. De repente, trazê-lo à tona naturalmente a chocaria muito. Draco imediatamente usou sua herança do Anjo Negro da melhor maneira que pôde para tornar sua voz atraente e calmante. Não se preocupe, a lança agora está em minha posse. Sendo eu mesmo um dragão, por que eu iria querer machucar você ou nossa espécie? Eu domesticei a arma para meu uso, então ela não pode causar danos nunca mais. Draco se aproximou dela gentilmente, colocando a arma atrás de si e estendendo a mão para ela. Pegue minha mão e fique de pé, Ikari. A Guerra dos Deuses acabou e todos eles recuaram para o céu. Tudo o que deixaram para trás foram alguns de seus restos, como esses olhos. Enquanto falava, Draco exibiu a habilidade passiva subserviência dos olhos de Kaelo, que atingiu Ikari fortemente. Isso não a fez se curvar porque seu estado de ser era muito alto, mas ela sentiu o poder de sua destreza. Ao lidar com alguém que estava passando por um episódio intenso, uma das melhores maneiras de ajudá-lo era distraí-lo por tempo suficiente para que seu episódio intenso fosse esquecido. A próxima melhor, e mais comum, maneira era arrulhá-los até que se acalmassem. Draco usou uma mistura dos dois para conseguir esse efeito. Como tal, Ikari esqueceu temporariamente seu medo intenso, permitindo que Draco se aproximasse dela eventualmente. Ele pegou a palma da mão dele e a colocou de pé. Mesmo que seu lado dracônico quisesse fazer coisas muito difíceis com ela, no final, ele era principalmente humano. Seu lado humano queria confortá-la e aliviar sua dor. Toque você mesmo na lança. Sinta a sua subserviência a mim. Ela não pode prejudicá-lo, a menos que eu queira.
Draco sussurrou gentilmente enquanto apresentava a Dragonlance para Ikari. Ela naturalmente se encolheu e quase fugiu, mas Draco a segurou com força, impedindo-a de escapar. Se ele fosse reivindicá-la, ela precisava primeiro superar o medo dessa lança, já que ele a usaria com bastante frequência. Após uma breve luta que durou 5 minutos, Ikari finalmente se acalmou quando percebeu que a lança não estava fazendo nada com ela. Simplesmente caiu nas mãos de Draco como um pedaço de metal morto. Assim que seu medo diminuiu, apareceu o inimigo perene de qualquer raça sapiente. A única coisa que matou muitos ou lhes trouxe sucesso. Curiosidade. Ikari estava extremamente curiosa enquanto olhava para a lança. Ela naturalmente já tinha visto isso em ação antes, mas parecia tão normal e normal como era agora. Ela estendeu a mão e tocou a lança levemente, recuando como se esperasse ficar chocada ou queimada por ela. Quando nada disso aconteceu, ela naturalmente ficou mais corajosa e tocou novamente, desta vez com o dedo parado. Ela passou a ponta do dedo ao longo da haste, maravilhada com a sensação de resistência e calor da arma, apesar de estar parada. Depois de ver que não poderia fazer nada de verdade, ela pegou a lança de Draco e segurou-a nas mãos. Tudo o que ela sentiu foi uma energia calma e composta da Dragonlance, como se ela fosse matar todos os inimigos de seu portador sem falhar. Isso deu a Ikari uma sensação estranhamente reconfortante que entrava em conflito com suas memórias do terror que esta arma causava em sua espécie. Draco caminhou por trás dela e agarrou sua cintura, trazendo-a de volta para seu peito. Ikari congelou por um segundo e depois corou profundamente. Não tinha nada a ver com o charme de Draco, mas sim com sua origem dracônica. Draco aproximou seus lábios dos ouvidos de Ikari e falou suavemente. Você vê? A arma é nossa para controlar e domar. Ela não pode mais nos causar danos. Comigo como dono, nada vai te machucar. A Dragonlance não é a causa da queda de nossa raça. É culpa do usuário que a empunha. Nunca culpe a arma, mas a mão que a controla. Uma arma não tem vontade de causar dano, a menos que o usuário a empurre. As palavras de Draco ressoaram levemente em Ikari. Depois de inspecionar a lança, ela percebeu que mesmo sendo um dragão puro, ela não tentou prejudicá-la. Ele apenas ficou em suas mãos silenciosamente, esperando que ela o colocasse em ação. Percebendo isso, seu medo desapareceu lentamente e foi substituído por uma estranha sensação de maturidade e compreensão. Ela sentiu como se um véu que cobria seus olhos tivesse sido removido e ela pudesse ver o mundo de uma maneira muito mais detalhada. Draco sorriu e foi até ela. Ikari da linhagem do dragão branco, você jura ser meu companheiro Dragobondei por toda a eternidade? Draco perguntou isso enquanto seu dragão negro falava as palavras tradicionais através dele. Ao fazer isso, 2 chifres apareceram em cada lado de sua cabeça e seus olhos transformaram-se em fendas serpentinas. No tempo que passou ajudando Ikari a superar seu medo, a energia de sua linhagem se recuperou ligeiramente. Ikari parou por uma fração de segundo antes de pressionar seu chifre azul contra um dos chifres negros de Draco. Eu juro ser o companheiro Dragobondade de Draco da linhagem do dragão negro por toda a eternidade. Com esse voto solene, a aura negra que cercava Draco quando ele perdia a paciência emergiu de seu corpo, enquanto a aura branca que cercava Ikari quando ela era um dragão também emergiu de sua forma. Essas duas entidades miasmáticas se misturaram e se entrelaçaram, cobrindo Draco e Ikari enquanto o ritual de Dragobonding prosseguia. Depois de mais de 10 minutos disso, a névoa se dispersou, revelando Draco e Ikari que não haviam se movido nem um centímetro. Nada havia mudado visivelmente neles também. Então ficamos nos perguntando qual era exatamente o objetivo dessa teatralidade. Como você sabia meu nome? Draco perguntou surpreso. Ikari riu levemente. Sua timidez e reticência anteriores em lidar com Draco desapareceram muito quando ela começou a se sentir confortável perto dele. Posso ver seu status. Draco ficou pasmo com isso. Era um fato que os NPCs poderiam ver a placa de identificação dos jogadores se eles não estivessem disfarçados, mas Draco tinha a capa do Arauto de Richmond. Caso contrário, por que ele teria que se apresentar manualmente sempre que conhecesse alguém? Draco decidiu escanear Ikari com os olhos de Kaelo. Nome: Ikari, Dragonling Rank nível 1 HP, 100.000 Draco ficou atordoado, mas não no bom sentido. Ele não conseguia entender como um verdadeiro dragão poderia ter um nível tão baixo. Mesmo que ela andasse apenas atacando criaturas,
Ela poderia alcançar o rank 3 em apenas 3 meses. Nos anos humanos, Ikari pode ter 21 anos, mas nos anos do dragão, o equivalente seria pelo menos alguns séculos. Como ela ainda poderia estar no nível 1? Draco perguntou isso a ela e Ikari pareceu um pouco divertida. Quanto você sabe sobre dragões brancos, Draco? Draco só conseguiu firmar sua expressão e endurecer sua pele enquanto dizia: eu sei tudo, é claro. Gostaria apenas de relembrar, pois ver seu lindo rosto me confundiu muito. Ikari corou profundamente e sorriu. Ela pode ter amadurecido um pouco mais cedo, mas ela ainda era uma novata nas formas de interação social com o sexo oposto. A mentira barata e o flerte fraco de Draco funcionavam nela como um encanto. Bem, assim como os dragões negros são quantificados pela energia de destruição, os dragões brancos são quantificados pela nossa energia de criação. Isso significa que, embora sua espécie possua o poder de luta mais forte, nós possuímos o poder de cura e suporte mais forte. Ikari abriu os braços em um gesto de não posso evitar ao dizer: não consigo realizar nenhuma habilidade ofensiva. Mesmo minha verdadeira forma tem muito pouco poder de ataque, já que meus golpes têm mais probabilidade de curar do que destruir. Draco não pôde deixar de rir, o que deixou Ikari um pouco envergonhada. Então faz sentido. A combinação de destruição e criação do dragão negro e do dragão branco deve ser verdadeiramente a mais forte, ordenada pelo universo. Draco comentou levemente. Ikari concordou com a cabeça. Isso é verdade. É por isso que há apenas alguns de nós em um determinado momento, mesmo quando os dragões povoaram o céu. A contagem mais alta de dragões pretos e brancos em um determinado momento nunca ultrapassou 10. Geralmente é menos e, em nossa geração, só deveríamos sobrar nós dois. A risada de Draco foi interrompida ao sentir a melancolia de Ikari. Ele também se sentiu um pouco triste porque quase toda a sua espécie foi exterminada durante uma guerra que ele nunca viu. Afinal, a tradição do mundo do jogo já existia muito antes de eles surgirem. Ele a abraçou com força, mas tinha uma expressão estranha no rosto. Ikari pareceu notar isso e só conseguiu corar. Draco tossiu e falou levemente. Abraçar você com um pouco de força porque seu peito está tão cheio. Ikari ficou outro tom mais vermelho. Não posso evitar a forma como sou construído, sabe? Não é você quem tem que lidar com dores nas costas também. Draco assentiu e terminou o abraço. Vamos sair daqui. Quero levar você para o mundo da superfície para que possamos conversar detalhadamente e eu possa lhe mostrar o mundo. Ikari fez uma pausa e parecia um pouco hesitante. Tem certeza? Draco sorriu gentilmente e agarrou a mão dela, puxando-a suavemente para atravessar a barreira mental. Você é meu companheiro de dragão, Ikari. Eu morreria antes que o menor dano acontecesse com você de alguma forma. Suas palavras deram a Ikari alguma segurança e força, enquanto ela caminhava lentamente com ele até a barreira. Ela era um coquetel de emoções caóticas, percebendo que estava se aproximando do mundo real depois de tantos anos escondida. Um novo começo, mudança, sempre foi extremamente aterrorizante e difícil de aceitar nos estágios iniciais, mas uma vez atravessada essa barreira, parecia que renasciam. Ikari atravessou a barreira mental classificada por Deus que seu pai havia deixado para trás e finalmente entrou em um novo capítulo de sua vida. Guild Wars capítulo 141. Ikari e Draco 2. Draco olhou para as telas que havia deixado de lado enquanto se concentrava em ajudar Ikari a superar suas dificuldades mentais e emocionais. Eram 3, cada um mais chocante que o anterior. Anúncio do sistema para o jogador. Você realizou um antigo ritual dos Dragon King, Dragobonding. Você e a Dragão Branco Ikari estão unidos para a eternidade. Você gerou a missão divina, restaura a raça do dragão. Dragobond, habilidade passiva classificação, lendário efeitos, passivo 1, compatibilidade final, a cópula entre os dois dragões empatados por esta habilidade tem 30% a mais de chance de conceber um filho. Passivo 2, vínculo com a vida, o dano é distribuído entre os dois dragões enquanto eles estiverem na mesma zona. Passivo 3, sinergia. Os dois dragões são capazes de exibir 150% de suas respectivas proezas dracônicas em combate quando estão na mesma zona de área. Restaurar a raça do dragão. Missão divina. Descrição. Como um dos dois Dragon King restantes no mundo, a tarefa recai sobre seus ombros para reconstruir a raça dos dragões de sangue puro por qualquer meio necessário.
Observação 1. Não há penalidade por falha. 2. Esta missão não tem limite de tempo. Recompensas: reputação máxima com a raça do dragão, acesso ao tesouro dracônico divino e a cidade do dragão ancestral. Draco respirou fundo e fechou as telas. O Dragobond era um pouco mais fraco que o Soulbond com Roma, mas isso era um dado adquirido. Afinal, o vínculo que ele estabeleceu com Roma era de alma, tornando-a uma existência bastante única. O Dragobond, entretanto, era basicamente a típica cerimônia de casamento dos dragões, mesmo que tivesse uma implicação muito mais profunda. Uma vez que um se tornasse ligado ao outro, seria para a eternidade e não poderia ser mudado. Tanto Draco quanto Ikari não tiveram escrúpulos em se relacionar. Draco porque ele era um jogador. Não importa o quão ligado ele estivesse com Ikari, Roma ou quem veio depois, uma vez que ele removeu o capacete Virtua, tudo isso se tornou irrelevante. Ikari porque ela, mais do que ninguém, estava ciente do fato de que Draco era possivelmente o único dragão negro que restava. Ela teria que viver sua vida atrás daquela barreira mental se não tivesse um dragão negro para ajudá-la a se tornar mais forte, já que ela não tinha capacidades ofensivas. Ela não havia recebido a missão divina, mas mesmo assim planejava fazer algo semelhante para a continuação da raça do dragão no mundo ilimitado. Este era seu novo propósito e objetivo após conhecer Draco. Você sabe como surgiu essa mina de éter? Draco perguntou a Ikari com curiosidade. Ikari olhou para Draco de forma estranha. É o subproduto da minha existência. O que? Por que você está surpreso? Draco congelou. O subproduto da sua existência. Draco perguntou lentamente. Com seu amplo conhecimento do futuro e as nuances mais profundas do Bondless, juntamente com sua passiva Pinnacle Intelligence, Draco imediatamente chegou a algumas conclusões em sua mente, cada uma delas com suas próprias implicações assustadoras. Ikari pareceu perceber que Draco realmente não tinha ideia. Ela o observou em silêncio e, em vez de responder, fez sua própria pergunta. Por que você continua usando sua concha humana? Não seria mais confortável assumir sua forma dracônica? Draco não conseguiu responder. Afinal, como ele poderia dizer que era um humano que também era um dragão negro, ao contrário de um verdadeiro dragão que assumiu a forma humana como Ikari acreditava? Eventualmente, ele suspirou e compartilhou os detalhes de sua linhagem, as linhagens e seu relacionamento com Eva. Ikari ouviu com olhos brilhantes que ardiam de espanto e curiosidade. Esta foi a primeira vez que ela ouviu falar do mundo dos deuses, onde os aventureiros imortais se originaram. Qualquer jogador poderia falar sobre o mundo real com os NPCs, mas os NPCs reagiriam a isso de forma diferente dependendo de suas personalidades. No entanto, um fato subjacente era que eles próprios nunca questionariam isso. Para eles, o mundo dos deuses era um reino mágico e etéreo que não podia ser compreendido, então eles ouviram detalhes como se fosse um conto de fadas. Era como se uma pessoa da era moderna fosse enviada de volta no tempo para a era medieval. Se você contasse às pessoas daquela época histórias sobre o futuro, elas ouviriam com atenção extasiada e níveis variados de curiosidade, mas no fundo de suas mentes rotulariam isso como fantasioso ou besteira. Ikari reservou suas opiniões sobre Eva, Roma e quem mais Draco estava para mais tarde. Era tarde demais porque eles já estavam ligados, então ela teria que avaliar a situação por si mesma e ver se conseguiria lidar com isso ou não. Afinal, nem todo mundo era loucamente obcecado como Eva por permitir que seu outro significativo se divertisse com outras pessoas, digitais ou não. Roma também era um caso especial, pois ela nunca esperava ver Draco depois de copularem, como era o costume de sua raça. Para ela, apenas estar perto dela era o suficiente para ela. Qualquer outra coisa era apenas a cereja do bolo, especialmente porque o Soulbond a tornou eternamente leal a Draco. O comportamento de Draco em relação a Ikari mudou à medida que seu lado humano conseguiu suprimir seu lado dracônico. Normalmente, a relação entre um dragão negro e um dragão branco era muito difícil. Era como um mestre e um escravo sexual, e gerações da Seattle gravaram isso nos instintos mais básicos das duas espécies. Alguns podem dizer que foi uma pena, mas foi assim. Eles logo chegaram ao prefeito e Ikari se comportou como uma caipira enquanto fazia o iaá com tudo o que via. Mesmo antes de ser escondida, ela era extremamente protegida e mimada, por isso conhecia muito pouco da cultura e do ambiente do mundo exterior.
Draco conduziu Ikari através do número surpreendente de servos sensuais enquanto eles iam para o escritório do prefeito. Enquanto atravessavam os corredores, a expressão de Ikari tornou-se extremamente estranha. Tantas mulheres e tão mal vestidas. Draco não se preocupou em explicar, embora pudesse sentir o olhar silencioso de Ikari em suas costas. Ele não era o culpado disso, então fingiria não saber disso, mesmo que você o espancasse até a morte com uma escova de dente. Eles finalmente chegaram ao escritório, onde Draco sentou-se no assento principal enquanto Ikari sentou-se à sua frente. Eles se entreolharam em silêncio, reunindo perguntas um para o outro. Draco decidiu assumir a liderança com a pergunta mais prudente em mente. O que você quis dizer com a presença da mina de éter foi um subproduto de sua existência. Ikari já tinha ouvido a situação de Draco pela própria boca, então ela respondeu da melhor maneira que pôde. Bem, os verdadeiros dragões não podem subsistir apenas com comida. Nós também usamos energia mundana para nos sustentar e reabastecer nosso imenso poder em todos os momentos. Quando uma quantidade suficiente de energia mundana é puxada para nossa localização, o excesso ou os pedaços inúteis convergem para formar cristais de éter. Se permanecermos lá por tempo suficiente, geralmente formará uma mina. Algumas minas são formadas naturalmente, mas muitas são formadas devido à presença de um dragão por perto. As outras raças começaram a cobiçá-las por algum motivo, então, eventualmente, também começamos a usar cristais de éter como moeda básica de nossa raça no passado, de acordo com meu pai. Draco começou a hiperventilar enquanto ela falava, já que suas palavras afirmavam a teoria mais benéfica que ele havia inventado. Dragões poderiam produzir cristais de éter em massa. Meu Deus! Isso foi. Draco precisava se abanar para se acalmar. No mundo dos dragões, os cristais de éter eram comuns e usados como moeda básica, mas nesta época eram tão raros e valiosos que o preço de um era medido em platina. Ainda assim, mesmo que uma pessoa tivesse um, ele morreria antes de vendê-lo. Os cristais de éter tinham muitos usos e sua importância era grande demais para ser desperdiçada no comércio. Draco ficou satisfeito com esta mina e planejou torná-lo o foco central de seu império em jogo. No entanto, a mina acabou sendo algo que Ikari gerou apenas por existir. Claro, ele não estava apenas interessado em saber se Ikari poderia produzir cristais de éter para ele. Não, Draco estava mais animado para descobrir se ele, com a origem de um dragão negro de classificação suprema, poderia produzir cristais de éter sozinho. Draco não se importava se demoraria 3 semanas para gerar um, contanto que pudesse. Se fosse de fato possível, ele naturalmente seria capaz de se tornar mais proficiente ao longo do tempo, a ponto de conseguir ganhar 100 por dia. Nesse ponto, Umbra. Não, seu império divino, poderia governar o mundo. Como faço isso? Draco perguntou solenemente. Ikari começou a falar, mas Draco não conseguia ouvir nada do que ela dizia. Em vez disso, veio na forma de uma tela pop-up diante dele. Anúncio do sistema para o jogador Ikari está transferindo a habilidade passiva Dracônica Ether Production para você. Aceitar. Sem número Draco estremeceu de excitação. Antes de apertar o botão sim, ele se certificou de que seus olhos estavam corretos e que seu dedo estava bem alinhado. Se ele selecionasse não por engano, ele poderia simplesmente se desligar imediatamente. Draco selecionou sim e viu a habilidade aparecer diante dele. Produção de éter, habilidade passiva efeito. Você é capaz de gerar energia etérica a uma taxa de 1 cristal por hora. Os cristais variam em qualidade dependendo da localização e classificação do ser dracônico. Draco estava animado e desapontado ao mesmo tempo. 1 cristal de éter por hora era uma taxa excelente para ele, mas o fato de ele não poder aumentar a taxa era triste. Ainda assim, meio pão era melhor que nada. Com isso, Draco seria uma máquina ambulante de fazer dinheiro. Claro, ele poderia produzir itens épicos em massa e ganhar dinheiro com isso, mas o consumo de tempo era muito alto. Com essa habilidade, ele poderia pedar pelo resto da vida e receber o equivalente a 1000 platina como mesada na forma de um cristal. Porém, Draco prefere morrer antes de vender cristais de éter. Ikari viu que Draco parecia ter saído do torpor e adivinhou que ele havia compreendido a habilidade. Como tal, ela fez sua própria pergunta mais pertinente. Qual é a situação atual do mundo? Draco fez uma pausa antes de começar a explicar tudo para ela,
desde o que sabia como jogador e como reencarnador. Ele passou mais de 3 horas fazendo isso, com alguns intervalos entre eles. Ikari ouviu tudo com muita atenção. Quando ela ficou sabendo da situação do mundo, ela parecia deprimida e esperançosa. Reino nulo, clone do dragão de metal, grande guerra, deuses da origem, Hila, aventureiros imortais. Ikari murmurou baixinho. Draco permitiu que ela digerisse todas as informações que ele havia compartilhado enquanto também preparava sua próxima pergunta, que era extremamente pesada. Ikari logo acenou com a cabeça enquanto entendia tudo o que ouvia. O resto ela teria que verificar por si mesma enquanto viajava com Draco. Quem matou a raça do dragão e por quê? Draco perguntou lentamente. Ikari esperava essa pergunta, então respirou fundo e falou com um tom sério. Era um homem chamado Sigurd, às vezes também chamado de Segfred. Ele alegou que nossa raça era uma praga para o mundo. Segundo meu pai, ele não foi o primeiro a fazê-lo. Na maioria das vezes, uma vítima que sofreu porque de um ato aleatório de nossa espécie, depois de ficar forte o suficiente, tentaria se vingar. Ele, no entanto, era diferente e mandou forjar aquela maldita lança com o único propósito de matar Dragon King. Ele era apenas rank 7. Ele nem era uma divindade. Mas seu poder, era demais. Sua habilidade, juntamente com o poder daquela arma amaldiçoada, fez com que muitos dragões morressem naquela guerra inútil que havia acontecido. Nada a ver conosco em primeiro lugar. Ikari ficou extremamente amarga ao dizer isso e Draco pôde sentir empatia. Não havia nada mais doloroso do que sofrer perdas numa guerra em que se indicava claramente que era uma parte neutra. Eu sei apenas o que foi relatado sobre a guerra, mas uma vez tive a chance de vê-la em ação quando meu pai estava nos levando para longe da cidade ancestral dos dragões para esta área obscura. E rasgou minha mãe em pedaços. Eu. Lágrimas começaram a se formar em seus olhos enquanto sua compostura desmoronava desde que as memórias vieram à tona. Enquanto ela estava sozinha lá, ela passou a maior parte do tempo hibernando para não ter que se lembrar de tudo isso. Agora que estava acordada, sabia que teria que lidar com esse peso sobre os ombros. Era inevitável e a pergunta de Draco a forçou a enfrentar isso muito cedo. Draco queria confortá-la, mas se conteve. Isto não seria tão simples quanto curar seu medo de uma lança. Isto foi tão pesado quanto o dano sofrido por Roma ao perceber que a sua família e seu mundo eram apenas uma miragem, deixando-a sozinha no mundo. Com isso, Draco só poderia usar suas ações e presença para ajudar a aliviar a dor. Embora Roma ainda estivesse sofrendo por isso, ela quase voltou ao normal no tempo que lhe foi concedido. Com Ikari, Draco só poderia fazer o mesmo e dar-lhe um caminho para a cura através de suas ações e palavras. Ikari superou sua tristeza para encerrar a lembrança em detalhes. Sigurd foi retido por minha família e alguns outros dragões de nível Deus quando meu pai me trouxe aqui para me tornar a semente do nosso futuro. Ele sofreu ferimentos graves ao lutar com Sigurd, depois que a minha mãe e suas outras esposas e filhos foram brutalmente mortos. Ele queimou o resto de sua vida e a fonte origem ao criar uma barreira mental que não poderia nem mesmo ser perfurada por um deus origem. Draco poderia atestar isso. Até os olhos divinos de Kaelo foram bloqueados. Sem Draco conseguindo dominar como ver além, ele nunca teria sido capaz de olhar para aquela barreira, não importa o que fizesse. Ikari ficou em silêncio enquanto chorava. Ela tentou manter os soluços baixos, o que fez Draco se sentir ainda pior. Ele suspirou e sentou-se ao lado dela enquanto abraçava e esfregava seus ombros. Com o ombro para chorar, Ikari perdeu a inibição e começou a chorar enquanto as memórias de sua infância idílica passavam por sua mente, contrastando com as cenas horríveis de sua família se sacrificando apenas para garantir que ela sobrevivesse. Draco permaneceu em silêncio enquanto ela desabafava sua dor e pesar. Ele só podia se perguntar se o Sigurd ainda estava vivo, mas visto que ele próprio segurava a Dragonlance real, isso deveria ser menos do que provável. Ikari soluçou enquanto se acalmava e esfregava os olhos que estavam vermelhos. Foi estranhamente doloroso ver alguém tão lindo e tão triste, e até Draco ficou levemente impactado. Houve um período de silêncio enquanto Ikari aceitava sua dor. Ela também percebeu Draco de uma forma que nunca havia sentido antes. Anteriormente, ela havia sido compelida por sua linhagem e circunstâncias, então ela estava muito confusa sobre seus próprios sentimentos pelo próprio Draco, especialmente depois de ouvir sua história.
Mas depois de compartilhar seu momento mais vulnerável com ele, algo mudou na maneira como ela se sentia em relação a ele e ela reconheceu isso. O mais notável foi o fato de Carrie perceber que não estava mais sozinha. Se havia uma coisa que ela mais sofreu naqueles momentos em que esteve acordada, foi a solidão de estar naquele super mini mundo escondido, bem como a solidão de pensar que ela era a última de sua espécie. Agora, havia Draco. Ela estava ligada a ele por toda a eternidade e ele parecia extremamente capaz. E Carrie não pôde deixar de espiar o rosto de Draco de onde sua cabeça descansava em seu peito. Draco viu o olhar dela e sorriu gentilmente. Você se sente um pouco melhor agora. E Carrie quase chorou de novo, mas segurou o choro e acenou com a cabeça. Eu acho que sou. Draco, pedindo seu bem-estar, reforçou seu sentimento de que não estava sozinha. Ela o tinha e ele a ela, para que os dois pudessem trazer de volta a glória e o orgulho de sua raça com o tempo. Esse pensamento confortou muito Ikari e ela passou a aceitar Draco neste momento como um ser sapiente, não como um dragão branco seguindo seus impulsos de linhagem. Draco assentiu e não saiu do lado dela ainda. Você tem mais perguntas para mim? Ikari pensou um pouco antes de perguntar timidamente. Por que há tantas mulheres mal vestidas no prédio? Notei que todas elas tinham nádegas grandes, apesar das diferenças raciais. É isso que você prefere? Ikari não sabia por que de repente decidiu fazer essa pergunta com seu tom mudando de ligeiramente acusatório para preocupado e tímido. Ela se sentiu perturbada porque não entendia realmente as preferências dos homens. Ela era muito observadora e, honestamente, até mesmo um retardado seria capaz de ver o tema subjacente na forma como os servos eram apresentados no salão do prefeito. Draco tossiu de vergonha. Sim, essa é a minha principal preferência sexual. Foi Eva quem organizou tudo isso. Como eu te disse, somos almas gêmeas obcecadas uma pela outra. No caso dela, ela está disposta a me permitir fazer tudo o que eu quiser, contanto que eu esteja feliz. Inclusive tentando ativamente me fazer mais feliz. Quando Draco descreveu Eva para Ikari, ela pensou que Eva era bizarra e misteriosa pela forma como sua mente estava distorcida, mas agora tudo o que ela sentia era pressão. Agora que ela começou a ver Draco sob uma luz diferente em seu coração, ela sentiu que as ações de Eva eram um padrão que ela precisava cumprir, caso contrário, ela sempre ficaria em segundo plano para ela. Ela não falou, mas priorizou falar com Eva na primeira chance que tivesse, esperançosamente, para entender como ela poderia concordar com tal coisa. Talvez a perspectiva dela possa fazer com que a própria Ikari aceite mais o assunto. Draco esperou um pouco antes de fazer sua pergunta final. Ikari, você conhece o período de gestação dos dragões brancos e dragões negros juntos? Não se esqueça de deixar o link de se inscrever no canal. Caso queira contribuir de alguma forma com o canal, entre em contato comigo pelo Instagram do canal. O link do Instagram do canal estará na descrição do vídeo. Por favor, certifique-se de verificar meus outros vídeos. Tenho certeza que você vai gostar deles. Solem irmãs, Solem irmãos.